Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos aí iniciar mais uma videoaula de Física, aula 2, a data 29/9/2020, Física primeira série. O assunto que será abordado nesta videoaula é o sistema de blocos, polias ou roldanas. Esse assunto aqui está inserido na terceira lei de Newton, que é o conteúdo aí que nós estamos estudando ao decorrer das nossas aulas, tá? Então assistam a videoaula com bastante atenção, para depois vocês estarem resolvendo os exercícios. Então bora lá para a explicação? Então, o que é uma polia e uma roldana? Então, são rodas que giram em torno de um eixo. Então, são máquinas muito simples, utilizadas basicamente para elevar verticalmente o corpo por meio da aplicação de força em cordas, correias ou fios. Então, se nós temos cordas aí ou fios, nós vamos ter então a tração desse fio, né? Porque ele vai estar esticado, puxado, né? Então, a função é elevar objetos. Então, aqui, ó, no exemplo, eu tenho um peso aqui, né? E eu quero levar esse peso. Então, fica mais fácil utilizar uma polia. Eu tenho uma corda aqui presa nesse pezinho, né? Que a gente pode chamar de bloquinho A. Então, se eu puxar esse fio bem aqui, o que esse bloquinho vai fazer? Vai levantar. Então, eu consigo elevar objetos. Nós mudamos a direção da força aplicada, porque a força aqui, ó, pessoal, no caso aqui desse bloco, como ele tem um peso, eu tenho uma força aqui nessa direção, mas se eu puxar aqui, eu já tenho a força na direção dessa setinha, né? Porque eu vou estar bem aqui, vou estar puxando, então a força ela vai mudar aí a direção, né? Então, nós podemos multiplicar a força aplicada, então, se a gente tiver duas ou mais roldanas. Então, se eu tenho uma, eu não vou conseguir multiplicar a força que eu estou aplicando, não, mas se eu tenho duas ou três, eu consigo duplicar, triplicar, enfim. Então, é muito utilizado na construção civil, para levantar materiais entre níveis diferentes. Vocês provavelmente já devem ter visto na situação cotidiana uma polia roldana, principalmente como ele citou no slide passado, construção civil, né? Quando se quer levantar aí blocos de cimento, tijolos. Então, utiliza a polia para ficar mais fácil de levar esse objeto. Então, a gente vai ter um objeto pesado, a gente vai prender ele por um lado da corda, vai puxar pelo outro e a gente vai conseguir levantar esse objeto. Então, aqui, para facilitar, nós temos um exemplo. No sistema representado na figura, as massas dos blocos metálicos A e B são iguais, respectivamente, a 3 kg e 1 kg. O fio que interliga os blocos é ideal e a polia tem massa desprezível e não apresenta atrito. Não apresenta atrito aqui, ó, pessoal, porque a corda aqui, ó, ela vai conseguir se movimentar facilmente, não tem nenhum atrito. Então, eu consigo movimentar essa corda aqui tranquilamente. Então, no plano de apoio do bloco A também não há atrito. Então, aqui também é um plano liso, viu? Adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e determine. Letra A, aceleração adquirida pelo sistema, e letra B, atração no fio. Então, como nos conteúdos anteriores, falando aí de terceira lei de Newton, facilita primeiro nós retirarmos quais são as forças em cada bloco. Então, aqui eu tenho dois blocos, bloco A e bloco B. Então, vou separar as forças. No bloco A, eu tenho a força normal e a força peso, que está puxando o bloquinho, né, para baixo, a força peso. A força normal, ela está perpendicular à força peso. O que quer dizer isso? Um está para baixo, o outro está para cima. E eu tenho a força de tração, porque aqui eu tenho uma corda, né? Então, ela está esticada. Quando a gente fala de fio, corda, tem tração. Então, aqui eu tenho a força de tração. No bloco B, eu tenho a força de tração bem aqui, ó, porque esse fio está interligado, né, entre os dois blocos, eu estou puxando ele aqui. E eu tenho a força peso de B que está puxando esse bloquinho, né? Esse bloco aqui, ele tem uma massa. Então, se ele tem uma massa, eu tenho a força peso que está puxando ele para baixo. Então, prestem muita atenção nesse slide. Esses exercícios não são difíceis, mas você não pode errar na hora de montar aqui esse sistema. Então, você erra aqui no final. Então, preste bem atenção aqui. Então, a aceleração, né, do conjunto. Primeiro, bloco A. Quais são as forças que eu tenho no bloco A? Eu tenho a força de tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Poxa, professora, mas eu tenho a força normal e a força peso. Elas, nós vamos anular porque elas estão perpendiculares, então a gente anula. E o bloco B, quais são as forças? Eu tenho a força peso de B e eu tenho a força de tração. Então, bloco B, força peso de B menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Por que aqui é massa de A? Porque aqui eu estou falando do bloco A. Por que aqui é massa de B? Eu estou falando do bloco B.
Na matemática, quando eu tenho algo que é positivo e negativo e são iguais, eu posso anular. Então, anulo essa tração positiva e a tração negativa. O que sobra aqui? Força peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Aí, quando chega aqui, você vai pensar assim, bom, mas quanto que vale a força peso de B? Sempre força peso vai ser a massa de B, ou se aqui fosse A, seria a massa de A vezes a gravidade. Não pode esquecer essa parte aqui, ó. Que é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. A massa de B é 1 quilo, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A massa de A é 3, mais a massa de B é 1 vezes a aceleração. 10 vezes 1 é 10, que é igual 3 mais 1, 4 vezes a aceleração. Nessa parte aqui, tudo para lá, tudo para cá. Então, vai ficar 4 vezes A igual a 10. Então, a aceleração vai ser 10 dividido por 4. Então, a aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado. E letra B, ele está querendo saber a tração no fio. Qual é a força, então, que essa polia está fazendo, né, para puxar, então, esse bloquinho aqui, né? Que você está fazendo ali, então, para puxar esse fio. Então, a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, tração é igual. A massa de A é 3 quilos, está lá no enunciado. Vezes a aceleração aqui, ó, 2,5. Então, a tração é igual a 7,5 newtons. Então, com esse exemplo, pessoal, nós vamos finalizar, então, essa parte de polia roldana. Como de costume, tem exercício para ser respondido. Espero que todos respondam. Então, teve dúvida? É só você voltar na videoaula para poder responder os exercícios. Eles são basicamente parecidos com o exemplo que a gente acabou de resolver. E se você tiver qualquer dúvida também, é só me chamar lá no WhatsApp. Você sabe que eu estou à disposição. Tá? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus, tá bom? Um beijão no coração de vocês.